E aí agora a gente vai para a visão geral do idoso no Brasil. Então vamos lá. Ó. Em menos de 50 anos, diferente de outros países, né, da Europa, o Brasil passou de um perfil de morbimortalidade típica, que eu vou falar para vocês o que é esse palavrão aí, de uma população jovem, ou seja, do predomínio de doenças infecto-contagiosas para o predomínio de doenças crônicos, degenerativas e incapacitantes próprias das faixas etárias mais avançadas. Quando a gente fala dessa palavra morbimortalidade, a gente tinha doenças na década de 70, como sarampo, catapora, né, rubéola, que eram doenças que a gente não tinha controle, né? Antes dos anos 70 a gente nem tinha vacina, a poliomielite era um dos casos que a gente não tinha vacina contra a polio, e a gente morria de doenças que eram de alto contágio, como a gente está vendo hoje a Covid. Então, muitas crianças morriam por essas doenças, porque elas tinham um contato maior, não tinham uma higiene adequada, né? Toda criança leva a mão à boca e tudo mais, e a gente tinha esse tipo de doença naquela década, entre 60 e 70. Com o envelhecimento, a gente superou essas doenças, a gente teve vacina, melhora de condição de vida, melhora do processo de saúde, né? A gente teve o SUS na década de 80 que salvou a vida da gente, porque você não precisa ter carteira assinada para ter direito ao atendimento. O atendimento pode não ser o melhor, mas ele é um atendimento, porque antigamente você nem podia. Se você não tivesse uma carteira assinada, você teria que ter uma vaga aqui na Santa Casa e você entrava como indigente. Assim como as Santas Casas de Misericórdia do Brasil inteiro, você teria que ter sorte de poder entrar, porque você não tinha carteira de trabalho. Aliás, a gente tinha que andar com a carteira de trabalho na mão para dizer, olha aqui, eu pago a previdência, eu tenho direito à saúde. Hoje não, com o SUS, desde a década de 80, a gente teve um avanço nessa nossa saúde, né, de guardar, de resguardar, mas mesmo assim a gente ainda tem as doenças crônico-degenerativas. Quais são essas doenças crônico-degenerativas? São as doenças que a gente usa muito o nosso órgão, né? E ele pode ser acometido por uma doença ou pela própria, como eu falei antes, a própria senescência. Então, as doenças crônico-degenerativas são as doenças ligadas ao sistema nervoso, por exemplo, a doença de Parkinson, ela é uma doença que ela é crônica, você não tem cura, e ela é degenerativa. Ela vai aos poucos destruindo a capacidade da pessoa de andar, de se locomover, de falar. As demências é um bom exemplo também. As doenças, a hipertensão, os diabetes, elas são doenças que elas não têm cura, elas têm tratamento, mas elas entram no processo de que se você não cuidar adequadamente, você vai ter complicações a partir dela. E aí junta, por exemplo, que eu vou falar mais adiante, junta, por exemplo, uma pessoa que teve hipertensão, ela não tomou a medicação dela e ela foi sentar no sofá, sentiu uma tontura e ela caiu. E aí começa os problemas a aumentar por conta de uma só questão, de uma pressão alta que não estava controlada. Ainda com relação a essa visão, né? Essa visão aconteceu, né? Essa trajetória do idoso brasileiro, ela aconteceu também. Por que a gente não morreu lá atrás, né, de doença infecto-contagiosa? Porque a gente teve avanço, né, tecnológico, né, avaliação diagnóstica, para fazer uma ressonância magnética, uma tomografia, isso era coisa só dos Estados Unidos, da Rússia, a gente nem imaginava, né? E a gente hoje tem universidades que têm máquinas, que têm equipamentos que a gente consegue ver, por exemplo, um tumor ainda no seu início ali. As mamografias, por exemplo, elas são feitas com muita propriedade, porque a gente tem pesquisadores assim maravilhosos que conseguem fazer equipamentos bons e teoricamente com preço acessível, que antes a gente não tinha. Né? Quem nasceu na década de 30 e 40 raramente estava numa fila já programado para fazer a sua mamografia.
É claro que aqui eu acho que vocês já perceberam, eu sou uma defensora do SUS, eu luto, levanto a bandeira do SUS, mas sei também que o SUS precisa melhorar e muito ainda. Mas se a gente for fazer um comparativo de que hoje, se você estiver num programa, principalmente as mulheres estiverem num programa de saúde, minimamente ela vai fazer um preventivo por ano, e se ela tiver dentro da classificação dos critérios de inclusão para mamografia, ela vai fazer a mamografia dela e ela vai ser monitorada. E hoje a gente tem mulheres com câncer tanto de mama quanto de colo de útero que estão com tumor há 2 anos e vai lá e é diagnosticado e tem um tratamento e segue a vida perfeitamente. Isso na década de 50, nunca que a gente ia conseguir, porque até você conseguir perceber que era um tumor, principalmente o de colo de útero, que ele é muito silencioso, a gente acaba confundindo com o corrimento, por exemplo, nunca que a gente ia conseguir saber, né? Diferente de hoje, que já muito cedo a gente vai numa consulta para fazer o preventivo e o médico já detecta, olha, pode ser, estou vendo aqui uma imagem que pode sugerir, que pode ser e tal, e a gente já tem essa possibilidade, né? Então esse avanço tecnológico, ele facilitou muito o nosso processo de envelhecer, tá certo? Uma outra questão que é interessante também é assim, que é a questão da mortalidade, né? A mortalidade para a faixa etária acima dos 60 anos constitui aproximadamente 54% de óbitos em relação aos óbitos totais, ou seja, o que a gente tinha geralmente era que as pessoas mais velhas, elas acabavam morrendo. E aí a gente tinha índice de mulheres tendo poucas crianças, e aí a gente pensava que a gente não ia ter um índice de envelhecimento alto, né? Não, a gente não vai ter, porque idosos morrem por qualquer coisa, a gente tem os idosos morrendo porque eles são mais frágeis, mas isso acabou não acontecendo. Por quê? Porque alguns idosos, até pela sua questão genética e o seu trabalho no ambiente rural, favoreceu essa genética, né? E ele conseguiu ultrapassar esses índices de morte, e a gente entrou num patamar que a gente considera que é um patamar de se tornar igual, né? Até começo dos anos 2000. Bom, dentre as causas de óbitos mais frequentes no mesmo período, na faixa etária de 60 anos, identificou-se que 36% dos óbitos foram ocasionados pelas doenças do aparelho circulatório, né? Ou seja, muitas pessoas ainda tinham doença do coração, né? E as doenças do coração, a maioria delas são causadas por hábitos de vida inadequados, né? Principalmente a falta de atividade física e a alimentação muito rica em gordura e o hábito do cigarro. Isso faz mesmo, eu acho que atualmente não, justamente por causa da Covid, a gente não está conseguindo mais fazer esse balanço, mas vamos considerar que a Covid não chegou até aqui, a gente não sabe os números de mortos, né? Mas as doenças que mais matavam pessoas, né, acima de 60 anos, do aparelho circulatório, né? Então depois vem as neoplasias, né, os tumores, como eu falei para vocês, a gente consegue detectar, e depois as doenças do aparelho respiratório e 5% as doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, né? São as doenças, principalmente diabetes, que ela também é muito silenciosa, e do sistema nutricional é a questão do hábito de se comer com muita comida condimentada, principalmente o condimento do sal, contido nesses temperos prontos, né? Principalmente o bom e velho caldo quinora, ele tem muito sal. Hoje o Ministério da Saúde já entrou com uma intervenção, né, para que o sódio seja diminuído. Então, em 2 anos, a gente vai
tirar quase que totalmente o sal desses produtos que vêm já industrializados, né? Então, só para vocês terem uma ideia, as doenças que mais acometiam as pessoas a partir dos 60 anos são as doenças do sistema circulatório. E olha que bacana, as doenças do sistema circulatório, elas são doenças que elas podem ser modificáveis, diferente por exemplo, de uma demência, né? A demência, por exemplo, a demência do tipo Alzheimer e a que a gente considera corpúsculos de Levy, que é uma alteração genética que a pessoa tem no organismo, né, no cérebro, e aí ela tem umas substâncias lá que provocam essa doença, né? O que a gente fala que a gente perde, na verdade a gente perde o controle. Diferente do sistema circulatório, que você pode fazer o controle a partir da sua alimentação, né, que a gente chama de dieta saudável, atividade física, atividade religiosa, tudo que causa prazer para a pessoa, né? As doenças neoplásicas, os cânceres, por exemplo, alguns também são modificáveis, que ele não tem a ver com o estilo de vida, né? Geralmente as mulheres, por exemplo, que são muito estressadas, já tem uma relação de mulheres estressadas, muito trabalho com relação aos cânceres de mama, né? Pessoas muito estressadas que têm hipertensão, porque elas ficam tão estressadas que, como diz a história mesmo, né? O sangue sobe mesmo. Além dele subir, ele faz a dilatação dessas artérias, né? Do sistema circulatório. Então, ela prejudica. Então, essa é uma visão para vocês saberem quais as doenças que mais causam óbito nessa população, certo? E daí, o que acontece quando tudo isso acontece? Tem uma mudança, claro, toda reação, né? Para toda ação há uma reação e há essa mudança. Aí, aqui a gente fala assim, ó, o crescimento da população idosa brasileira será de aproximadamente 15 vezes, contando desde 1950 a 2025. Imagina, 15 vezes, enquanto da população como um todo será de não mais de 5 vezes, ou seja, a população de crianças de 0 a 10 anos não vai aumentar 5 vezes. A população de jovens de 15 a 25 anos vão aumentar entre 5. E nós, porque eu vou estar aí depois, né, daqui 10 anos eu já vou ser uma idosa, então eu vou estar ali contando com esse número aí, ó, 15 vezes, né? Então é uma mudança da população. Ah, mas o que o idoso, o que o cuidador tem que saber? Porque o cuidador é um profissional, embora a gente ainda esteja nos trâmites de regulamentar essa profissão, é a profissão que eu acho que é a profissão que a gente já está falando isso tem mais de 7 anos, que é a profissão que mais vai crescer no Brasil, porque para toda a demanda você tem uma resposta, né? Então, se tem idoso, se a família não consegue cuidar, seja por questões afetivas, financeiras, amorosas, seja qual for a condição que essa família vai precisar contratar o cuidador, ou seja, para você ser um cuidador social, você é contratado só para levar para as atividades sociais ou atividades que a família não pode estar presente por falta de horário, por causa do trabalho, ou seja, levar para a igreja, para a festa da vizinha, para fazer compras, né? Porque o cuidador ele não é esse modelo que algumas pessoas conhecem. Não existe só esse modelo de ficar 12 horas trabalhando dentro do domicílio ou 12 horas trabalhando dentro da instituição. Existem inúmeros modelos de atenção ao idoso com o cuidador. Ao longo da profissão de vocês vão descobrir que existem vários modelos, tá bom? Então, essa mudança da população vai também contribuir para que haja mercado para vocês de todas as naturezas, desde acompanhar uma viagem, porque a família vai para uma viagem, não quer deixar o idoso aqui, quer levar junto, mas também não quer perder o movimento das férias, não quer perder, né, as férias em si, e leva o cuidador. Ou também pode acontecer, da família quer tirar férias e não quer levar o idoso porque o idoso não tem condições, né, de ir.
Então, o cuidador é contratado para ficar na casa durante aquele período, morar lá com o idoso. Então, existem várias formas de contrato de trabalho, fiquem atentos para isso. E vocês têm que saber exatamente como é a vida desse idoso, fazer uma avaliação de que idoso é esse que a gente vai cuidar durante a ausência dessa família. Sou eu que vou ficar responsável, eu que vou dirigir, eu que vou levar ao médico, eu que vou levar ao mercado. Então, existem várias formas de contratos de trabalho, tá bom? Eu sempre gosto de frisar sobre isso, porque isso é uma realidade bem próxima a nós aqui, principalmente São José, uma cidade que é multi, né? São José tem gente do mundo inteiro aqui dentro. Bom, vamos lá. Ainda com relação à questão da mudança, a gente tem instituições que estudam só isso. Uma delas é o IBGE, né? Sabe o IBGE que faz o censo? Então, o IBGE também estuda essa população, para justamente estudando essa população a gente saber o que a gente tem que fazer. Então, assim, se você tem uma ideia aí de montar um negócio, um comércio, e você quer saber qual é a população que pode ir para o seu comércio, para o seu negócio, você tem que saber como é que a população se comporta. Olha que legal, né? Então assim, eu vou comprar uma perua e vou levar idosos uma vez por semana no teatro. Você tá perfeito, você tem que fazer a logística do seu negócio aí, porque população vai ter, gente idosa, gente velha vai ter para ir aí na sua perua e você vai levar e trazer esses idosos para o teatro, né? Então o IBGE estuda isso, quantas pessoas serão? Serão uns 35, segundo eles, milhões em números absolutos daqui a 5 anos. O que a gente percebe com essa estrutura etária, com essa mudança, né, de idade, né? Olha que interessante, em 2010, para cada 100 crianças de 0 a 14, havia 22 idosos com maior ou igual a 65 anos. Em 2050, olha que interessante, nós vamos ser 172, né? Daqui a 30 anos nós vamos ser 172 mil idosos para 100 crianças, ou seja, quem que vai cuidar desses idosos, né? Porque vai ter 100 crianças para cada, né? A gente sempre tinha, né, mais crianças, a gente era considerado um país de jovens. E isso vai mudar daqui a 30 anos, né?